Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Quero compartilhar nesta mensagem um devocional onde nós aprenderemos e meditaremos no tema como ser o exemplo, ou seja, seja o exemplo. Em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, o apóstolo Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. A juventude é um tempo de sonhos. O jovem observa o mundo e denuncia com fervor as injustiças e as contradições ao seu redor. Ele acredita que pode conseguir nas situações outros tenham fracassado ou desistido, ou em outras palavras, ele acredita que pode conseguir mudar as situações ou os fracassos. De igual modo, na igreja, muitas vezes o jovem exige ser ouvido e levado em consideração. Frequentemente, essas demandas estão marcadas por falta de afeto e respeito pelo que se encontram ao redor. Paulo valoriza os jovens. Ele ordenou a Timóteo que, apesar de ter um caráter tímido, não permitisse ser desmerecido por ser jovem. Observe, porém, o método que Paulo apresentou para ele conquistar o respeito por meio do seu comportamento exemplar. É exatamente neste ponto que a maioria dos jovens fracassa. Eles têm entusiasmo e paixão, mas lhes falta o tipo de vida que dê respaldo às suas exigências. São capazes de apontar com facilidade os erros na vida dos outros e não percebem ser esta a forma mais fácil de encarar o problema. Ainda não caminharam o suficiente pela vida para encontrarem soluções reais e práticas para as dificuldades enfrentadas pelo ser humano. Paulo recomendou a Timóteo que não se deixasse levar por discussões e argumentos. 6 vezes nas 2 epístolas, o apóstolo advertiu que não seria bom levar adiante o plano de Deus com excesso de palavras. Em vez disso, o apóstolo o despertou a cultivar um estilo de vida capaz de lhe dar o direito de ser ouvido. Para o líder jovem, este é um desafio difícil. Ele deve aprender que identificar os erros de uma igreja ou de seus líderes pouco ajuda na implementação de uma mudança profunda e duradoura. O desafio é mostrar com o comportamento a existência de alternativas. Quando eu ainda era solteiro, eu apontava com facilidade para os erros dos meus pais. Depois que casei, no tempo certo chegaram os filhos e logo comecei a ver que a teoria de como ser um bom pai não era tão fácil de ser colocada em prática. E não somente isto, logo percebi estar cometendo os mesmos erros que em outro tempo eu tinha denunciado. O jovem que assume o desafio de cultivar uma vida em que o comportamento e a pureza saltem à vista será tomado em consideração sem ter a necessidade de buscar esse reconhecimento. O motivo é claro, as teorias são muitas, mas a vida fala mais alto do que as palavras. Que nós possamos meditar nessas palavras, que nós possamos relembrar que nós precisamos sim ser padrão, que nós precisamos sim nos tornar fiéis ao padrão que a palavra de Deus nos ensina. Sendo assim, relembremos o que o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo: seja exemplo.
seja exemplo para que outros jovens também possam se espelhar e isso possa passar mutuamente para todas as outras gerações. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pelo Teu ensino, pela Tua graça, pela Tua misericórdia em nossas vidas. Senhor, obrigado porque na mensagem de hoje nós podemos relembrar que precisamos ser padrão, que precisamos, Senhor, ser exemplo para a mocidade. Precisamos ter paciência e precisamos deixar, Senhor, os exemplos necessários para que eles possam seguir. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.